livro edificante é sempre um orientador e um amigo. É a voz que ensina, modifica, renova e ajuda. Nos livros, como na vida, precisamos saber o que nos ajuda e o que nos prejudica. Emanuel. Do livro O Reino, de Irmão Saulo, pseudônimo de José Herculano Pires. Capítulo 23, A Tese do Reino, parte 4. Vejamos ainda a teoria marxista da mais-valia exposta nessa mesma epístola e seguida de novas condenações da exploração econômica. Sabei que o jornal que retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e que o seu clamor subiu até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido em delícias sobre a terra e em dissoluções cevastes os vossos corações para o dia do sacrifício. Condenastes e matastes o justo, sem que ele vos resistisse. O jornal retido, como se vê claramente, é a parte não paga do trabalho, a parte que se destina à formação do capital, não para a comunidade, mas para o dono do campo ou da empresa. Essa retenção, que é a sonegação do preço justo do trabalho, constitui a base da propriedade privada, do capital indevidamente acumulado. Por isso o jornal retido clama nos campos e o seu clamor se eleva ao Senhor pedindo justiça. O apóstolo acentua ainda o pecado de amor, a falta de amor ao próximo que leva os ricos dissolutos a todas as violências contra os que trabalham para eles, sem reconhecer-lhes os direitos naturais, mas violando esses direitos para cevarem o coração na dissolução. Mas não vemos nas Escrituras o incentivo à luta pela violência, a forma de justiça pelas próprias mãos, a subversão dos explorados contra os exploradores. Pelo contrário, foi nos evangelhos que Ruskin, Tolstói e Gandhi encontraram a doutrina da não-violência e da resistência passiva. Tiago aponta o erro, denuncia o roubo e a injustiça, mas prega o amor como o remédio único dessa perversão social. E adverte: não vos ressintais, irmãos, uns contra os outros, para que não sejais julgados. Olhai, que o juiz está diante da porta. As ideologias materialistas acusam o cristianismo de instrumento de dominação das classes trabalhadoras. Chamam a religião de ópio do povo. Kardec, em A Gênese, afirma que as religiões sempre serviram como instrumento de dominação, em virtude da maneira misteriosa que apresentam os problemas da sobrevivência espiritual do homem. Essa é uma das razões por que ele sempre se negou a considerar o espiritismo simplesmente como religião, pois o espiritismo não se confunde com esses instrumentos de dominação. Jamais se acumpliciou nem pode conluiar-se com os exploradores de qualquer espécie, pois restabelece os princípios do cristianismo do Cristo, como diz o Padre Alta, ensinando ao homem a fé raciocinada, apoiada na razão e não em dogmas autoritários. Mas quando o Espiritismo se apoia no Evangelho, que é o seu alicerce espiritual e moral, os ideólogos da violência o acusam também de ópio do povo, sem a devida análise e compreensão da sua posição racional e objetiva. Ao recusar a violência como forma de renovação social, o Espiritismo não o faz por temor das consequências no outro mundo, mas por compreender que as consequências funestas se verificam neste mundo e de maneira imediata. A educação pela violência foi substituída em toda parte pela educação persuasiva. As pesquisas pedagógicas mostraram que a educação primitiva não é violenta, porque os homens em estado selvagem sabem que precisam atrair as crianças para a vida social, o que só se faz pela brandura. O ser humano é uma consciência que repele as ofensas à sua dignidade. A criminologia moderna contemporânea condena as penas máximas e os métodos de violência. As leis arbitrárias e os regimes de força levam à fraude, ao crime e à revolta. Só no plano do desenvolvimento social dos povos devemos então aceitar a violência como meio para chegar à justiça e ao amor? Stanley Jones considera o comunismo como o chicote do templo, ou seja, a corda de que Jesus se teria servido para expulsar os vendilhões do templo de Jerusalém. Mas sabemos hoje que o episódio do chicote é apenas uma alegoria, referente a um dos tópicos das profecias sobre o advento do Messias. De qualquer maneira, a comparação do ministro metodista é bem feita.
As ideologias da violência agem no plano social como aquele chicote, advertindo os homens contra os perigos da exploração. Mas as próprias ideologias da violência estão chegando, através das experiências sociais a que se expuseram, à conclusão prática de que devem seguir caminhos mais suaves na realização dos seus planos. Aí estão, como prova disso, a doutrina da convivência pacífica e as dissensões sobre o emprego da violência entre as nações comunistas. Jesus certa feita referiu-se ao Espiritismo dizendo: Se me amais, guardai meus ensinamentos e eu rogarei ao Pai que lhes envie outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco. Eu vos tenho dito essas coisas enquanto estiver convosco, mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar do que disse. Assim, o Espiritismo, além de terceira revelação, também é o Consolador prometido, porque mostra e explica o que Jesus ensinou, consola e conforta os que sofrem ao mostrar-lhes as causas e a finalidade dos sofrimentos humanos.